E vamos falar da estreia do Sampaoli pelo Flamengo, hein? Sampaoli estreou, ficou no lado do campo, gritando, pulando. Piperno já tá fazendo careta. Por que você já tá fazendo careta? Eu não posso falar, você já começa a fazer careta. Você tá contando, dá a impressão que ganhou do Real Madrid. Claro que não. Ganhou de um time de Você nem várzea. deixou eu falar. Eu só tô falando que ele estreou, eu tô falando que ele gritou pra caramba do lado do campo. E eu ia falar, antes de olhar a sua ironia, eu ia falar, o Flamengo fez 2-0, jogou razoavelmente bem no primeiro tempo contra um time fraco. O segundo gol do Pedro, os caras marcam pior que na minha pelada. Nossa Senhora. Sério, o gol é ridículo. Os dois marcadores marcando ele dá um toque de nada na bola, os dois ficam e ele faz o gol. E o goleirão também aceitou. Mas, ó, no segundo tempo, Bruno, achei que jogou mal. Sim. Eu queria, antes de falar... a escalação, como foi que você ficou quando você viu a escalação? Quando eu vi a escalação, eu já falei, vai dar merda de novo. De novo. Quando eu vi a escalação, eu falei... Eu gosto de ver a cavalaria. Quando eu digo, você podia o César. Baril do lado contrário. Botou o Marinho, botou o Vidal um pouco mais adiantado. Botou os amigos, os caras que ele conhecia, que ele joga. É sim, claro. É isso. O Marinho com ele até parecia jogador de futebol. Verdade. Quando ele estava no Santos, ele foi considerado o melhor jogador do Brasil e chegaram a pedir para a seleção brasileira o Marinho. Que até então o maior mérito era ter falado um palavrão numa transmissão. Chegaram ao absurdo de pedir o Marinho na seleção. Isso é verdade. São Paulo. E jogou. E hoje ele deu os 2 passes, tá? Ele deu assistência para os 2 gols do Pedro hoje, o Marinho. Pode ser que o Sampaoli recupere o Marinho. Antes de passar pro Bruno Prado, mandar um beijo pro meu amor, Lívia Weber, que tá de volta do Sul. E, ó, que o irmão dela, o Oliver, vá com Deus lá pra cima, partiu dessa pra uma melhor. Força pra família, pro amor da minha vida, pra Leia, a mãe dela, pro Val e pro irmão, pro Leozinho, que o Oliver vá com Deus. A gente segue aqui, vamos entrar na rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Bruno, 54 mil pessoas, então deixa o seu like para falar do jogo do Flamengo. O que falar da estreia do Sampaoli? Realmente o adversário é muito fraco, né? Perdeu pro Racing na estreia, perdeu agora pro Flamengo e foi uma vitória muito tranquila, então é difícil, né, ter uma avaliação. Dá para ver, assim, alguma ideia. No próximo jogo provavelmente ele vai trocar, porque ele mexe bastante no time, mas ele colocou 3 zagueiros, Marinho bem aberto na direita, Ayrton Lucas bem aberto na esquerda e pelo meio ali Thiago Maia, Vidal, Gerson até com mais liberdade para encostar no Gabigol e no Pedro. Então foi essa a primeira formação. Essa formação que você está falando, Bruno, acho que ele assistiu o jogo do City à tarde, não? Pode ser. Porque é igualzinho. O City estava com... Era até 4 zagueiros. O Stones de volante, às vezes 3. Ficou a Kanji, o Rubem Dias e o Ake. Mas o Flamengo ele ganhou com muita facilidade. Será que ele vai adiantar um pouco o Gerson? Eu acho que sim. O Gerson hoje até era o mais avançado do mundo. Então. Gerson, ele falou na coletiva de apresentação dele que ele, quando ataca, ele fica com 3, 2 e 5. Ele gosta de ter 5 ali. O quinto era o Gerson. Né? Era o Marinho, o Ayrton Lucas pelos lados, o Gabigol, o Pedro e o Gerson era o quinto que chegava ali na frente, mais que o Vidal e o Thiago Maia. Então, lá no Olympique de Marseille, ele também usava o Gerson mais avançado, não usava o Gerson ali como um volante, como o Gerson já jogou muitas vezes no Flamengo. Então, foi um jogo tranquilo, a gente vai ter uma melhor avaliação com o tempo. Depois ele mexeu no time, mexeu na formação, quando ele trocou 3 de uma vez, ele botou o Everton Ribeiro, botou o Cebolinha e botou o Wesley, lateral, aí tirou o Fabrício Bruno, tirou o próprio Marinho e tirou, agora não me lembro outro que saiu, acho que foi o Gerson. Mas aí ele mudou a formação, que o Everton Ribeiro veio jogar por dentro, ele soltou o Wesley de lateral para fazer o lado do campo quando o time atacava. Aí o Ayrton Lucas ficou um pouquinho mais, o Cebolinha passou a fazer o lado esquerdo. Enfim, ele começou a fazer observações. Eu gosto do Sampaoli, é um bom técnico, mas ele vai mexer bastante no time, ele vai usar jogadores mais fortes fisicamente. Ele gosta. É bom que o plantel vai saber que todo mundo vai jogar, né? Que ele vai rodar, né? Vai rodar e vai usar a gente quem não estiver tão bem fisicamente vai perder espaço. Então, ele colocou aos pouquinhos as ideias dele. Acho que para o jogo no final de semana ele vai fazer mudanças, ele vai trocar jogadores. Então vai ser assim, é essa maneira que ele trabalha. Eu acho um ótimo técnico, acho um técnico um dos melhores da América do Sul. Mas a escalação foi meio doida. Foi uma formação que ele utilizou alguns caras que são muito contestados. Foi assim, foi um 3-5-2, 3-4-3. Mas parecido com o que o Vitor Pereira fez algumas vezes. O desenho era parecido com o que o Vitor Pereira usou, não era muito diferente, não. 3 zagueiros, o ala pela direita era um atacante, ele já fez isso com o Cebolinha. O Vitor Pereira fez. Você fez também com o
próprio Marinho. Mesmo, o Marinho já fez. Hoje o Marinho na direita, o Vitor Pereira. Mas ele botou Thiago Maia, Vidal e Gerson. Ele botou 3 volantes, né? Se a gente for pensar como volante. Por isso que eu perguntei, será que ele vai botar o Gerson mais avançado? Será que ele vai recuperar o Gerson meia? Porque o Gerson jogava de meia no Fluminense. Quando o time atacava, o Gerson avançava bastante. É possível. Na cabeça de... na cabeça nossa, se você fala 3 volantes, não pode falar... Mas se pensar, 3 jogadores de meio campo, cara. 3 jogadores de qualidade no meio campo. No Olympique, o Gerson jogava bem. Não, são 3 caras de qualidade. Se você falar assim, são 3 caras com a bola no pé, sabe o que faz, não é cabeça dura. Sim. Né? E em algum momento até saber roubar bem a bola. São 3 caras de... tá acabando esse negócio. Na cabeça do Sampaoli, do Vitor Pereira, dos treinadores estrangeiros, eles não tem esse negócio que é pro volante. Quando eles botam, são jogadores de meio campo para eles. A nós que analisamos a qualidade e a posição dos caras, mas são jogadores de meio campo. Mas eles têm posição. Tanto que a gente sempre fala que o treinador pergunta onde o jogador prefere jogar. Eles são volantes. Aqui no Brasil ainda tem essa. No Europa os caras estão formando jogadores de meio campo. O Danilo. Eu pego o Stones hoje que jogou, só pra concluir, o Stones hoje que o melhor time do mundo jogando, ninguém vai ser contra, que é o City. O Stone joga lá como jogador. Quando vai pra ali... Quando o time ataca, volante. Zagueiro. O Danilo está encontrando dificuldade no Nottingham, porque o técnico quer que ele seja um cara que chegue muito na área, muito. Participe de mais jogando ele quase como meio, mais atacando do que defendendo. Danilo às vezes joga aberto na esquerda. E ele está encontrando dificuldade. Ele tá, não é que está reclamando, está encontrando dificuldade. É uma adaptação, um novo modelo e tal. Mas é muito isso mesmo. É muito assim que os caras estão jogando. O Gerson encostou bem no ataque. Dava, às vezes, até bem perto do Gabigol. Pedro mais na área. Às vezes o Gerson até na mesma linha que o Gabigol. Por isso que eu perguntei se ele quer recuperar o Gerson de meia. Porque hoje o Gerson foi mais meia que volante. Sim, foi. Na minha opinião. O time atacava e atacou quase o tempo inteiro. Porque o Flamengo hoje tinha o domínio total. Quem eu vou chamar é ele, Vamp. Direto do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga tá com a gente. Boa noite, Viga. Quero saber, gostou da estreia do Sampaoli? Porque eu te vi no intervalo, parecia uma atuação de gala. Você falava time mais determinado, time correndo, torcedor animado aqui no Maracanã. Mas o segundo tempo foi bem meia boca, hein, Viga? Foi. Fala, pilhada. Bom dia já para você e para a rapaziada toda da mesa. Eu diria, para não dizer broxante, desestimulante no segundo tempo, na vitória de 2-0 sobre o frágil Nublense. Palmas para a torcida do Nublense, viu? Que está disputando pela primeira vez a Libertadores da América. Eles saíram daqui gritando, vociferando, comemorando o fato de estar presente naquele palco icônico que é o estádio do Maracanã. Agora, eu acho, pilhado, que o Flamengo, nesse momento, por ser um time que estava desfalecendo, estava desfarinhando, estava desmontado por conta do péssimo trabalho feito pelo técnico Vitor Pereira, não tinha que se preocupar e não está em fase ainda de se preocupar em dar espetáculo. Fazer grandes jogos ou encher os olhos da nossa mesa e da torcida rubro-negra. O Flamengo precisa de resultados para recuperar a autoestima, a autoconfiança. De uma maneira ou de outra, quis o destino que o Flamengo encarasse 2 adversários relativamente fáceis na estreia de Brasileiro e na segunda rodada da Libertadores da América. É claro que esses jogos não servem de parâmetro, não servem de referência, mas tem-se a percepção de que aquela conexão que estava esgarrando, estava sendo perdida entre o time e a torcida, ela volta a existir. O famoso elan está sendo reconstruído após essas 2 vitórias. Dito isso, pilhado, rapaziada do Canelado, ouvinte espectador internauta da Jovem Pan, eu não consigo me convencer de que o Flamengo é um time que precisa jogar com 3 zagueiros. Acho que não é a característica do Flamengo. Não vejo no trio de zagueiros também tanta capacidade, tanto entrosamento, tanta sinergia assim, que justifique a presença de Léo Pereira, que voltou a ser o Léo Pereira de altos e baixos, Davi Luiz, às vezes sentindo o peso da idade, da forma física, e o Fabrício Bruno talvez seja aquele de mais vigor, de mais intensidade. Não me agrada a formação sem lateral direito, porque entendo que se você não tem um lateral direito, você precisa ter um jogador de meio de campo, nessa composição original de 3-1-4-2 que ele montou hoje, que chegue, que dê apoio, dê suporte ao Marinho. O Marinho estava sozinho, estava isolado, mas foi importante na vitória de hoje. Então, acho que
O Vidal não pode ser titular nesse time. O Flamengo vai ser um jogador de mais contenção, já que o Gerson aparentemente vai ser usado mais como meio. O Thiago Maia não está tão bem assim. Então, por que não apostar num garoto, no Igor Jesus, no Vitor Hugo, para dar uma fortalecida no setor do meio de campo e soltar um pouco mais o Thiago e principalmente o Gerson. E ele vai ter um problema pela frente, o técnico Sampaoli. Quando você olha o histórico dele, ele gosta de jogar com caras espetados, com beiradas. Do lado direito, ao que parece, a primeira chance foi dada ao Marinho. Acho até que o Marinho foi importante e teve uma atuação relevante. Do outro lado, aí que está o problema. O Ayrton Lucas hoje, sem dúvida alguma, um dos melhores jogadores do time do Flamengo. Mas o Ayrton Lucas não é para ficar espetado como ponta lá do outro lado. Ele é um jogador que precisa de espaço para usar a velocidade e para usar o talento dele. Talvez seja o caso, e essa é a minha ideia, viu, Pilhado? Tem de abrir mão do esquema com 3 zagueiros. Curiosamente, no segundo tempo, quando o Flamengo jogou com 2 zagueiros, jogou pior do que jogou no primeiro tempo, mas eu estou pensando já no médio e longo prazo. Abre mão de um jogador de zaga, reforça o setor de meio de campo e traz o Ayrton Lucas um pouquinho mais para trás, para quem sabe jogar com o Cebolinha aberto de um lado e com o Marinho aberto de outro lado. Se o Gabigol, só para fechar, queria disputar vaga com o Pedro, a cada rodada mete gol. Ele está com uma média de quase 1 gol por partida. E nitidamente, acho que o Gabigol está longe da forma física do que depõe contra ele nesse time do Flamengo, viu, Pirado? Ô, Piperno, eu vou te dar aqui, tá? Os dados, alguns números do Pedro, que são impressionantes. O Pedro, ele tem 17 gols em 18 jogos na temporada. Sim. O Pedro fez os 2 gols hoje, os 2 com assistência do Marinho, e ele marcou 14 gols em Libertadores desde o início da última temporada, mais do que o dobro do segundo concorrente dele no Brasil. 14 gols em Libertadores desde o início da última temporada. Foi o Rei da América, foi eleito o Rei da América, eu até falo, né? Eleito pelo Jornal do Uruguai. Pô, tem que ser eleito pela Conmebol, não entendo essas eleições feitas por jornal. É uma eleição tradicional. Eu sei, não é o Jornal do Uruguai. Então a Jovem Pan pode fazer a nossa, pô, é muito maior que o Jornal do Uruguai. Mas tá bom. Então, o Pedro foi eleito o Rei da América, é o cara, tá jogando muita bola, porque tá fazendo gol, e não vai ser barrado. Tá na cara. Será que o Sampaoli vai manter a dupla Pedro e Gabigol? Ou ele quis chegar devagar, não quis mexer ali nos 2, e vai botar, talvez, o Matheus França, que estava jogando um bolão e tem físico? Ou não? Você acha que eles vão ser intocáveis? E você concorda com o Viga? Esse Flamengo com 3 zagueiros, com os jogadores que tem, não combina? O time com 3 zagueiros, ele não é necessariamente um time defensivo. O Flamengo tem o Ayrton Lucas, que é um jogador que está voando. Eu acho que no Flamengo, os caras que deveriam ser mais intocáveis no time de hoje são exatamente o Ayrton Lucas e o Pedro. Domingo eu trabalhei no jogo do Flamengo, lá pelo sábado, né? Domingo mesmo, no meu outro centro de custo. E quando eu vi a escalação do Flamengo e o Pedro no banco, eu quase caí da cadeira. O interino do Flamengo quis ser mais realista que o Rei. De qualquer forma, assim, eu acho que hoje ainda foi praticamente aí quase que um jogo treino, né? Muito difícil a gente avaliar, principalmente o que é o Sampaoli. Eu entendo o seguinte, vocês estavam falando do Gerson. Se o Flamengo quiser, quando o Flamengo entender que ele tem que pressionar com muita imposição física lá na frente, o Gerson não vai poder ser esse cara. O Gerson está mais lento. Quando o Flamengo quiser atacar o adversário com um 5º jogador vindo de trás, aí sim que o Gerson tem mais passe, é mais talentoso. Então, quando o Flamengo quiser pressionar até fisicamente o adversário, ele pode inverter o Gerson com o Thiago Maia. O Gerson mais atrás e o Thiago Maia fisicamente mais rápido na frente. Mas são alternativas aí de um time que tem um monte de opção. Eu acho que o São Paulo tem um belo material humano para fazer um grande trabalho. Flávio Prado, você acha que o São Paulo vai ter time titular? Porque a gente conversava muito isso, né, no bate-pronto, principalmente, o Mauro César deixava claro. O Vitor Pereira não tem time titular. Ele vai fazer rodízio, ele vai rodar. E realmente o Vitor Pereira mudava muito a escalação.
que você acha que o Sampaoli vai fazer nesse time do Flamengo? Não é característica dele manter time titular. Aliás, os grandes times do mundo normalmente não tem o time titular. Tem aqueles jogadores que são básicos, né? O Guardiola já aconteceu de tirar o De Bruyne, mas ele dificilmente tira. Mas ele faz o Haaland e o Julián Álvares. Enfim, ele mexe bastante. Os zagueiros. E eu acho que o estilo de jogo do São Paulo não é estilo de fixar a escalação, não. Vai mexer bastante, inclusive em esquema, em sistemas. Ele deve mexer bastante. Vai ser muito difícil você ter uma escalação repetida. Ele vai muito pela característica do adversário. Sempre foi assim. Não acredito que ele mude esse conceito aqui no Flamengo, não.